No ano da morte do rei Uzias, eu vi ao Senhor, diz Isaías, capítulo 6, versículo 1. Oswald Chambers nos diz que nossa história, experiência com Deus, é frequentemente a história da morte dos nossos heróis. Uma vez ou outra, Deus tem de afastar os nossos amigos para colocar-se no lugar deles e, em geral, nós desfalecemos, falhamos ou desanimamos por causa disso. Vamos conversar sobre isso. Você já desistiu de tudo quando morreu ou perdeu uma pessoa que representava para você tudo que Deus é? Você adoeceu ou você ficou abatido ou você viu o Senhor por meio de suas circunstâncias difíceis de perda? E aqui estamos falando de perdas ministeriais, perdas pessoais. Você tem vivido o ano da morte do rei Uzias em sua vida nesse momento? Ou viveu recentemente? Você tem visto o Senhor em meio às suas dores? Café com Palavra. Queremos conversar hoje sobre o preço da visão. Fica comigo. É possível que a morte do rei Uzias seja para mim a perda de um relacionamento ou uma perda significativa em alguma outra área, tanto ministerial quanto pessoal. Em diferentes momentos da nossa vida, nós vamos ter perdas, vamos ter rupturas, vamos ter novos inícios, mas é nesses momentos que, de uma maneira muito especial, Deus quer que nós o experimentemos. Que nós experimentemos Ele se revelando quem Ele é por meio da nossa necessidade, intervindo em nossa necessidade ou na área onde estamos fragilizados. A nossa necessidade é a oportunidade para Deus se revelar a nós de uma maneira muito pessoal e real, que nós o possamos experimentar em meio à nossa necessidade. A dor, ela remove grande parte da nossa superficialidade. Então, no ano da morte do rei Uzias, em minha e em sua vida, é oportunidade de, no meio da dor, Deus remover essa superficialidade. E nem sempre a dor torna uma pessoa melhor. Ela escolhe o que fazer com a dor. Se ela quer crescer ou se ela quer se tornar amargurada. Tanto nas escrituras quanto na experiência humana, nós vemos que o nosso verdadeiro ser nós encontramos nas chamas do sofrimento. É ali que nós verdadeiramente nos encontramos conosco mesmo, nos encontramos com nossas limitações, nos encontramos com nossa história. Nós vamos reconhecer as pessoas que passaram pelas chamas do sofrimento e foram testadas. Pessoas que passaram pelas chamas do sofrimento, foram testadas e cresceram, experimentaram Deus profundamente. Deus faz delas um testemunho. Deus faz delas um alimento saudável para as outras pessoas. Deus quer, por meio deste sofrimento, deste ano da morte do rei Uzias em minha e em sua vida, nos transformar em pão partido e vinho derramado, distribuído para os outros, expressão que Oswald Chambers usa no devocional Tudo para Ele. Deus nunca vai poder nos transformar em um vinho derramado se nós, na hora, no dia, no ano da morte do rei Uzias, do sofrimento em nossa vida, nós resistirmos ao seu toque. Quando ele vier nos esmagar como uma uva é esmagada para produzir o vinho. Ah, se Deus usasse esses seus dedos para me transformar em vinho derramado e em pão partido, mas Deus vem com os seus dedos, as circunstâncias de nossa vida, as dores do ano da morte do rei Uzias em nossa vida, são essas circunstâncias que Deus escolhe para nos esmagar, para fazer ali de nós um pão partido e o vinho derramado. Não somos nós que vamos escolher o cenário onde Deus vai usar. Deus é quem cria essas circunstâncias. Então, quando nós nascemos de novo, nós podemos ver o reino de Deus. É sobrenatural discernir o governo de Deus, de Jesus em minha vida, também em meio ao sofrimento.
É reconhecer a soberania dele em meio ao meu sofrimento. E então ver Jesus ali governando, ver Jesus em minha vida, caminhando com ele em meio à dificuldade. E Deus espremendo, e ali os dedos dele, e eu como uma uva tentando escapar desses dedos, não, me submetendo a esses dedos e deixando Deus ali trabalhar em minha vida, para que esse trabalhar em minha vida, que é o governo de Jesus sobre a minha vida, me submetendo a esse senhorio, a esse governo, então, a partir desse trabalhar, eu resultar uma vida que se transforma em um vinho derramado e um pão partido para alimentar outros. E isso flui da nossa vida para a vida de outros. O que flui da nossa vida para a vida de outros não é meramente um conhecimento teológico de Deus que eu li num livro. O que flui, o que mais influencia a vida de outras pessoas, que é usado pelo poder de Deus para influenciar a vida de outros, são esses processos que eu vivo com Deus. E muitos desses processos acontecem neste ano da morte do rei Uzias. Ali, Isaías vê o Senhor, e é ali que Deus vai trabalhar na minha e na tua vida, nessas circunstâncias, para fazer com que eu e você sejamos benefício para os outros filhos do Pai. Querido, querida, nossa visão de Deus, nossa visão do governo de Deus, começa a acontecer quando nascemos de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, mas quando nascemos de novo, algo sobrenatural em nós acontece, recebemos a natureza de Deus, mas também algo sobrenatural agora quer acontecer por meio de mim e de sua vida. Deus quer nos transformar em pão partido e vinho derramado para outros. E esse pão partido e vinho derramado não é só conhecimento teológico, são os processos que Deus usa em minha vida para que eu experimente por meio das minhas necessidades, das minhas dores, das minhas perdas, que eu o experimente. E agora eu experimentando e conhecendo ele mais profundamente, eu posso ser parceira de Deus para que outros o experimentem, que outros então o conheçam mais profundamente. Por isso, querida e querida, é necessário uma vida de buscar ver o Senhor e me submeter às circunstâncias que o Senhor tem designado a minha vida e aprender conhecendo Deus mais profundamente por meio delas. Minha oração é que você cresça muito conhecendo ao Senhor, em profundidade, se rendendo a Ele, se entregando a Ele e deixando Jesus fazer de você tudo o que Ele diz que você deve ser. Um abraço.